Então, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. A primeira coisa, então, para a gente começar a aula, vamos falar das atividades, tá? Desde quarta-feira passada, eu cadastrei no SIGA um estudo dirigido que é a respeito da leitura de um artigo e vocês precisam responder algumas questões, tá, referentes a esse artigo. Basicamente, leitura e interpretação de texto, né? Vocês, ao invés de fazer uma resenha do artigo, vocês precisam responder algumas questões, ok? Já deram uma olhada nessa primeira atividade que está cadastrada? Sim, já. Tá. Alguma dúvida sobre essa atividade? Tranquilo? Tá. Então, pessoal, é basicamente fazer essa atividade e me entregar até sexta-feira. Tá? Vocês precisam postar no SIGA. Pode ser individual ou em duplas, certo? Se optarem por fazer em dupla, apenas um da dupla faz o envio do trabalho e coloca o nome dos dois, tá bom? Então, esse trabalho, essa atividade é tranquilo. Hoje pela manhã, eu coloquei também a atividade do seminário, certo? O seminário, vocês vão trabalhar a temática do pagamento por serviços ambientais também, certo? Então, a gente discutiu isso na última aula, a gente conversou sobre os pagamentos, como que se dá, a conceituação teórica deles, né? Eu dei alguns exemplos aqui para vocês. Então, vocês vão seguir nessa temática para desenvolver o seminário, ok? O trabalho de vocês também é um pouquinho nessa linha do pagamento por serviços ambientais. Então, é um texto que já ajuda, inclusive, vocês terem um pouco de experiência mais nesse assunto, traz um tema que é parecido com um dos objetivos do trabalho, tá? Então, tanto o estudo dirigido como o seminário têm temas em comum, ok? Eu fiz dessa forma para vocês irem estudando essa temática e se acostumarem com isso até a apresentação do seminário, beleza? Então, como que vocês precisam começar a se organizar? Os seminários são grupos de 5 pessoas. Não, Júlia, os grupos não estão prontos, e nesse sentido, eu gostaria que vocês se organizassem e, e dividissem os grupos entre vocês mesmos, tá? Eu prefiro não, tanto eu como o professor Igor, que a partir de semana que vem vai estar trabalhando com vocês, a gente prefere não se envolver na divisão dos grupos, tá? Por questão de afinidade, às vezes alguém tem mais possibilidade de desenvolver as atividades à noite, outra pessoa de dia, então vocês tentam se organizar, ok? A gente pode ajudar nessa organização mediante alguns problemas ou dúvidas que vocês tenham. Vai, professor, não tenho grupo, não tô conseguindo me encaixar. Ok, aí vocês nos informam e a gente tenta ir ajustando esses detalhes, tá bom? Eu vou abrir um chat no SIGA para a gente ir organizando os grupos, tá? Então, por exemplo, o Ramon acabou de falar que não conhece ninguém. Não tem problema, Ramon. A gente pode auxiliar vocês a montarem esses grupos também, tá bom? O que é importante? Professor, como que a gente... Não, eu não tenho um grupo de WhatsApp, tá? Para o componente. Se vocês quiserem se organizar num grupo, tudo bem, tá? Mas eu vou abrir um tópico no chat do SIGA. Então, lá no chat, vocês conseguem ir mandando mensagem, todo mundo tem acesso, e a gente consegue ir ajustando por lá,
tá? A gente faz um fórum, tudo bem? Então, aí vocês vão me passando o nome dos grupos, por exemplo, professor, o meu grupo tô eu e mais 2 pessoas, que a gente se conhece, a gente já tem um grupo de 3. Tá bom, me informe, passem os nomes, e aí conforme aparece alguém que não tem um grupo, até o momento a gente vai fazendo esses encaixes, tá bom? A gente vai ajudando vocês a se organizarem nos grupos, tudo bem? Então, dessa forma, vocês precisam montar os grupos, primeiro passo. Então, é importante que vocês tentem começar a se organizar o quanto antes para isso. E escolham dos temas. Independente se tiverem 5 ou 6 grupos, 4, independente do número de grupos, eu coloquei 3 temas para vocês escolherem. Tá? Então, cada grupo vai poder escolher um desses 3 temas aqui. Então, vocês escolhem se vão querer trabalhar com restauração da bacia do Buranhém, como forma de garantir abastecimento hídrico para os municípios, na implementação de um corredor ecológico, integrando unidades de conservação da região, ou implementação de sistemas agroflorestais consorciados com espécies nativas de Mata Atlântica. São temas associados com a nossa região, tá? E não tem problema um grupo sobrepor tema com outro. Beleza? Então, vocês têm que pensar em questões práticas, voltados para aquilo que a gente conversou, para aquilo que a gente já falou sobre pagamento por serviços ambientais, tá? Então, a proposta é a seguinte: tem um edital aberto que vocês vão concorrer a $50 mil de financiamento, ok? Então, vocês têm que montar um plano de ação com base em algum desses 3 temas para arrecadar essa verba, para colocar em prática a implementação dessas práticas, certo? Então, no seminário vocês vão ter que montar uma estrutura de introdução, metodologia, resultados esperados e cronograma, tá? Esse cronograma pode ser algo para 3, 4, 5 anos, beleza? Então, na introdução, vocês têm que falar a justificativa, por que que esse plano de ação de vocês é importante, quais os benefícios. Na metodologia, vocês têm que trazer os detalhes. Quais são os pagamentos de serviços ambientais que vocês estão solicitando? Por exemplo, a primeira temática aqui, a restauração da bacia do Buranhém para garantir abastecimento hídrico para os municípios. Como que vocês vão conseguir alcançar esse objetivo? Garantir abastecimento hídrico dos municípios e restauração do Buranhém. Quais são as atividades que vocês vão propor? Restauração de margem ciliar, descompactação de solo, reflorestamento de nascentes. Quanto que isso vai custar? Então, quanto que vocês vão cobrar por esses serviços ambientais que vocês estão propondo? Tá? Então, tem que ficar assim muito claro. Quais os benefícios que vocês estão trazendo? E, pontualmente, quais são as ações que vocês estão propondo? Tá? Lá no texto, tem todo o script, todo o passo a passo que vocês devem seguir, tá bom? As principais perguntas que vocês têm que tentar responder, certo? Então, é mais ou menos isso. Não precisam entregar a parte escrita. Ok? Vocês podem montar um plano escrito, né, claro, para ajudar vocês se entenderem e colocarem as ideias no papel, e podem enviar para a gente, tá?
mas a gente vai avaliar vocês basicamente pelo seminário, pela apresentação oral. Tá? Se essa parte escrita ajudar a gente a entender aquilo que vocês estão propondo, ótimo, perfeito. Tá? Mas a gente não vai cobrar um relatório, não é obrigatório, tá bom? Então é basicamente isso que a gente está pedindo de vocês. Olha, tem inúmeros modelos na internet. Eu vou compartilhar depois com vocês também a pasta com alguns artigos sobre esses temas, tá? Mas é basicamente essa a ideia geral que vocês vão precisar desenvolver. Beleza? Essa apresentação é no último dia de aula, tá? É no dia 9 de agosto. E aí cada grupo vai ter 15 minutos para apresentar. Professor, todo mundo do grupo precisa apresentar? Não, não necessariamente, tá? Então, é importante vocês pontuarem, vocês estão numa universidade, vocês estão num curso superior. Vocês têm maturidade suficiente para dividir as funções. A gente espera que vocês tenham maturidade suficiente para dividir essas funções dentro do trabalho, trabalhar em equipe, tá? Eu sei que na pandemia é complicado, porque muita gente que está aqui ainda não teve um contato pessoal com os demais integrantes da turma. Eu sei que isso dificulta, mas aí, nesses problemas de comunicação, eu e o professor Igor, a gente vai estar sempre colaborando. Tá? Então, inclusive, vocês podem trazer para as aulas esses possíveis problemas que vocês estejam tendo. Seja de comunicação, seja de falta de bibliografia. Qualquer problema, a gente vai estar ajudando vocês a desenvolver esse trabalho. Tá? Até porque a elaboração desses projetos é algo que vocês podem desenvolver de fato como profissionais. Tá bom? Então, é algo interessante que vocês podem colocar em prática. Eu dei o exemplo desse edital de $50 mil, mas esses editais existem de fato. Vocês podem jogar na internet edital de pagamento por serviços ambientais, propostas para serviços ambientais. Beleza? Bom, essa é a ideia geral. Vocês têm alguma dúvida nesse momento? Beleza. A gente não passou antes para vocês, porque justamente a gente precisava ter a aula de pagamento por serviços ambientais para vocês saberem do que se trata, né? Porque senão não faz sentido a gente passar logo no primeiro dia e ter que dar aula de serviços ambientais, e sendo que a aula de serviços ambientais seria só mais para frente. Então, a gente fez a conceituação teórica, a gente passou pela base de conceitos de ecologia, né? Tivemos a aula de pagamento por serviços ambientais. Hoje a gente vai falar um pouco sobre tecnologias voltadas para a conservação da biodiversidade, né, restauração ambiental e conservação. E desse jeito a gente vai caminhando com o componente, tá bom? Beleza, gente? Espero que esteja assim relativamente claro para vocês, tá? E comecem a se organizar. Então, a primeira dica é, vão conversando entre vocês, pensando assim, quem que pode ser o grupo. No final da aula, se vocês quiserem, eu até abro espaço aqui para vocês, deixo a sala aberta para vocês confabularem e conversarem sobre isso, tá? Mas é importante que o quanto antes vocês definam o grupo e o tema que vão trabalhar. Isso é importante. Então tá bom. Avaliação. Ah, ok, Ramon. Não. Avaliação eu vou cadastrar no SIGA essa semana também. Tá? E vou dar uma semana para vocês responderem.
Então, bem lembrado. Essa semana eu cadastro a avaliação de vocês no SIGA. Então, o que tá lá no SIG é meio que só um aviso mesmo, né? É só um aviso. Então. A avaliação vai aparecer para vocês como a tarefa, como a notificação do estudo dirigido. Tá? Então, vocês vão entrar lá, baixar o PDF, ou entrar no link e responder as perguntas. Tá? Eu vou dar um prazo também, porque eu sei que às vezes a internet de vocês não funciona no dia, pode ter problema, então façam o estudo dirigido e façam a avaliação até a semana que vem. Tá? Eu acho que eram esses os informes. Sobre a aula de hoje, vamos lá. Aqui. Bom, então é uma aula também que vocês vão... deixa eu ver. Estão me ouvindo? Alô? Ok, né? O áudio está normal. Beleza. Sobre a aula de hoje, então. A gente vai falar um pouquinho sobre perturbações antrópicas, né? As principais causas de perda de biodiversidade, manutenção do funcionamento dos ecossistemas, práticas de recuperação ambiental e tecnologias para preservação da biodiversidade. Tem hora que meu fone trava, eu tenho que reiniciar ele. Bom, então para a gente introduzir essa ideia, a gente vai falar um pouquinho sobre perda de biodiversidade, restauração ambiental, mas para a gente começar a falar sobre isso, é importante a gente entender quais são as principais ameaças atuais à conservação da biodiversidade. A gente está falando de ameaças antrópicas, ameaças de origem humana. Quais são essas principais ameaças para que vocês entendem? O que a gente está fazendo atualmente que leva à extinção das espécies? Vamos lá. O que vocês acham? Quais são as principais causas de extinção das espécies? Alguém tem alguma sugestão? Algum chute? Tá. Caça, mudanças climáticas. Certo, a caça é importante, só que a caça está dentro de uma outra categoria, certo? A categoria que a gente chama superexploração ou exploração de recursos, como o Ramon colocou, tá? Então, uso dos recursos naturais em demasia, isso inclui a caça, a pesca, a extração de madeira, tá? Então, recursos naturais em geral, né? Seja eles animais, vegetais ou minerais, tá? E é importante. Mudança climática é algo assim muito
muito amplo. A gente pode falar que as mudanças climáticas são uma ameaça real à sobrevivência de diversas espécies. Só que a mudança climática é resultado de uma série de ações, tá? Inclusive o desmatamento. Então, o desmatamento e perda de habitat é uma causa importante, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, como sendo a primeira e uma das principais causas de perda de espécies, de extinção de espécies, né? A gente coloca como perda e fragmentação de habitat. Tá? São coisas parecidas, só que tem uma certa diferença. Tá? Quando a gente está falando de fragmentação, a gente está falando de isolamento de áreas, isolamento de fragmentos. Tá? Então não basta só que a área esteja sendo degradada, perdida, né? Ela está sendo também fragmentada. Quando gera esses fragmentos, as populações naturais elas ficam isoladas, né? Então, por exemplo, para uma espécie atravessar desse fragmento para cá, para conseguir se reproduzir ou para conseguir se alimentar, ó, ela precisa atravessar uma rodovia. Né? E o que é mais comum é a gente ver animais atropelados em beira de rodovia. Tá? Então, individualmente, o atropelamento de animais silvestres é a maior causa de mortes de animais no país, até mais do que a caça. Então, mais animais são mortos anualmente aqui no Brasil atropelados do que caçados. É um número assim relativamente grande. Ordem de 14 a 15 milhões de animais morrem atropelados todo ano. Tá? Então, o que vocês conseguem ver de efeitos negativos da fragmentação de hábitats? Então, ó, uma área original aqui, 1830, e como que essa área estava em 1950. O que restou dela? Ó, são os fragmentos florestais, como a gente conhece. Qual que é a consequência da fragmentação? Alguém pode me dar exemplo? Como que a fragmentação afeta negativamente as espécies? Por que a fragmentação aumenta o risco de extinção das espécies? Por que tem menor diversidade genética, Anderson? Ó, então, vamos lá. Os fragmentos menores, eles comportam uma menor população, né? A população, o número de indivíduos é menor, porque a área de ocorrência é menor também, tá? E isso leva ao intercruzamento, né? Então, tem uma reprodução maior entre organismos aparentados, certo? Isso diminui a diversidade genética, diminui a resistência a patógenos, certo? Quando o animal vai migrar de um fragmento para o outro, aí que ele pode estar atravessando a área de fazenda, ser morto por caçador, ser morto por animal doméstico, ser atropelado, certo? Então, diminui a chance de sobrevivência dele, diminui os recursos que ele usa para se alimentar,
certo? Então, isso, no geral, suporta uma população menor. Então, a fragmentação tem esse efeito de diminuir a quantidade de recursos disponíveis, aumenta o risco a predadores, a caça, e também muda a característica do habitat, né? Porque vocês conseguem imaginar que a característica aqui, ó, no interior da mata, ela é diferente de uma área de borda, né? Na área de borda é uma área mais susceptível a fogo, as temperaturas são maiores, tem mais vento. Então, tudo isso influencia no tipo de vegetação que está ao redor, né? Então, quando a gente fala de fragmentação, essa fragmentação tem um efeito negativo não só para a fauna, mas também para a flora, tá? Fica susceptível à presença de espécies exóticas, animais domésticos, certo? Então, é o que a gente chama de efeito de borda. Já ouviram falar? Então, dependendo do tipo de vegetação, esse efeito de borda, ele entra, ele é perceptível de 100 a 500 metros para dentro da mata, né? É quando a gente consegue ver mudança microclimática, mudança nas espécies de plantas que ocorrem nesse ambiente, né? A borda tem uma incidência muito maior de cipós, por exemplo. Bom, em geral, diversas espécies que são mais tolerantes acabam ocorrendo nessa área de borda, né? Então, o efeito de borda é exatamente isso, mudanças climáticas e mudanças na composição de espécies também. Ok? Isso diminui a taxa de sobrevivência de espécies que são mais especializadas, espécies que são adaptadas a ambientes mais estáveis, certo? Então, a perda de fragmentação de habitat é um dos principais motivos de perda de biodiversidade. É quando a gente está falando de extinção de espécies. Tá? Então, por isso que o desmatamento da Amazônia, os queimados no Pantanal, o que a gente vê aqui na nossa região, né, o avanço da malha urbana, avanço de áreas agricultáveis sobre áreas nativas, tudo isso a gente está levando a uma perda de área nativa e perda de biodiversidade, em consequência. Ó, então, primeiro motivo, perda e fragmentação de habitat, seja ele qual for. Não estou falando só de floresta. A gente pode estar falando de restinga, né, de mangue, de qualquer outro tipo de fitofisionomia ou de vegetação. Beleza? O segundo motivo que é um problema importante para a perda de biodiversidade, é a invasão de espécies exóticas. Esse daqui é um motivo que geralmente a gente não considera muito, né, como sendo um dos mais relevantes quando a gente pensa em extinção de espécies, mas é super importante, tá? Então, espécies exóticas. O que são espécies exóticas? Como que vocês me ajudariam a definir uma espécie exótica? Alguém? Algo que é exótico. O que representa? Uma espécie exótica é uma espécie que não é nativa desse ambiente, que não é nativa desse local, desse habitat. Então, significa que ela está vindo de outro país? Pode ser de outro país,
mas não necessariamente as espécies, quer dizer, as espécies não entendem limites políticos, né? Então, uma espécie que é típica da Amazônia e foi introduzida aqui na Mata Atlântica, ela é uma espécie exótica, uma espécie invasora, tá? Também funciona dessa forma. Uma espécie que não é desse bioma e foi trazida para cá. A maioria dos cultivos representam espécies exóticas, né? Então, a cana, por exemplo, vem da Índia, o café da Ásia, sei lá, diversos cultivos têm origem em outras partes do mundo, tá? E foram introduzidos aqui no Brasil e mundialmente. Dentre algumas dessas espécies, algumas realmente causam problemas sérios para os ecossistemas locais. Por exemplo, a tilápia, né, Oreochromis niloticus, é uma espécie típica do Nilo, do rio Nilo, né, lá da África. E ela foi trazida aqui para o Brasil para fins de cultivo, né, criação em cativeiro, porque é uma espécie que se ajusta, se adapta muito bem a ambientes com pouca oxigenação, tá? E tem uma diversidade alimentar bastante grande, então ela se alimenta de quase tudo e sobrevive em lagos, lagoas, rios com pouco oxigênio, tá? E aí ela começou a ser solta em tudo quanto é rio da região, ou do país inteiro, né, para pesca esportiva e cultivo e criação. E ela compete com peixes nativos. Ela come, ela preda peixes nativos, então ela é um problema. O tucunaré é um peixe lá da região do Pantanal, né? Então, o tucunaré também ele foi trazido para outras bacias do país onde ele não ocorria. E ele compete por alimento e espaço com outras espécies. O mesmo é a abelha africana, né, e europeia, a Apis mellifera. O pinus, mesma coisa. O javali, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, não é uma espécie natural, nativa daqui das Américas, ela veio trazida da África, né? Aí a gente pensa, nossa, mas como que alguém foi pensar em trazer um mosquito de lá? Muitas vezes essas invasões, elas são acidentais. Então, esses mosquitos vieram junto a navios, junto a outras formas de meios de transporte, né? Colonizaram e se adaptaram às condições climáticas da região. Então, por que elas são tão importantes, né? Assim, negativamente? Porque elas competem com as espécies nativas por espaço, então competem por recurso, em geral. Recursos. Então, como recursos, vocês entendem habitat, né, o espaço, alimento, certo? Em geral, características bem distintas. Elas podem ser predadoras de espécies locais, podem ser parasitas, né? Elas aumentam, se reproduzem rapidamente porque geralmente não tem predadores locais adaptados para essas espécies. Elas quebram mutualismos. Então, por exemplo, a abelha europeia, ela pode estar utilizando pólen e tentando fazer a polinização de plantas que eram polinizadas por abelhas nativas, né, abelhas sem ferrão. Então elas acabam competindo por néctar e pólen com as abelhas sem ferrão e fazem uma polinização que não seria assim tão eficiente como aquela polinização feita por abelhas locais, tá? E podem introduzir parasitas também. Então, por isso que as espécies invasoras e exóticas são tão importantes
para a sobrevivência de espécies nativas. Recentemente, a gente tem o caso do peixe-leão, é um peixe que está chegando aqui nos recifes de corais da América do Sul. Saiu reportagem recentemente sobre ele. A gente tem moluscos que são carregados junto com água de lastro de navios. Tem uma espécie de coral invasor também. Bom, ou seja, tem diversas espécies e todo dia a gente ouve falar de uma nova espécie que está com status de espécie invasora. Tá? Vocês conhecem outras? Alguém? A própria jaqueira, a jaca não é uma espécie típica de Mata Atlântica, viu? A gente encontra em todo lugar por aqui, mas mesmo assim não é uma espécie nativa. Bom, então vamos passar rapidinho por essas principais causas para a gente poder falar de os outros tópicos, né? Então a gente falou, ó, perda e fragmentação de habitat, invasão de espécies exóticas, poluição e superexploração de recursos naturais, né? A manga também, exato. Vários exemplos. Então, quando a gente fala, quando vocês citaram, né, o aquecimento global como sendo uma importante causa de perda de biodiversidade, vocês estão corretos, de fato. Só que o aquecimento global não é em si uma causa. Ele é consequência de diversas outras ações, né? E, consequentemente, leva a uma ação maior que é a perda de biodiversidade, que é a extinção de espécies. Tá? O aquecimento global ele tem várias causas e uma delas é a poluição. A gente já falou disso na aula de ciclos biogeoquímicos, né? E a gente viu que o aquecimento global está associado com o ciclo do carbono, né? E as suas formas na atmosfera, CH4, que é o metano, e o CO2, são os chamados gases do efeito estufa, e estão diretamente associados com o desmatamento, né, e emissões advindas da queima de combustíveis fósseis, principalmente. Né, são as duas principais causas associadas à liberação de gás carbônico na atmosfera. Então, queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, né? E o CH4 que a gente falou, metano, ele está associado com o quê? O aumento dos níveis de metano na atmosfera. Que é uma forma 28 vezes mais prejudicial ao efeito estufa do que o próprio gás carbônico, né? Colocar o monóxido de carbono também é semelhante. Isso. O metano está associado com decomposição, né? Então, decomposição do permafrost, a liberação de gases de animais de criação, né? Porcos e pecuária, principalmente.
beleza? Então, as pastagens, né? Quando a gente está derrubando a Amazônia para colocar pastagem, a gente está aumentando a quantidade de carbono na atmosfera inúmeras vezes. Porque, primeiro que essa madeira, né, as florestas que estavam em pé, tinham carbono retido, esse carbono está sendo queimado, degradado e liberado para a atmosfera. E em segundo, porque vai dar espaço à pastagem e criação de animais que liberam metano. Beleza? Então, daí vem essa pergunta. É possível haver manejo, a utilização adequada de recursos naturais? Se sim, como que isso é possível? Que a gente está falando aqui também da superexploração, né? Por exemplo, pesca industrial. E aí? Há propostas? Bom, quero que vocês vão pensando aí, porque também é ponto importante para o trabalho de vocês, tá? Então, a gente ainda está falando aqui de poluição e superexploração de recursos. Recentemente, a gente teve o caso do derramamento de óleo aqui no Nordeste, né, que ainda está muito mal explicado qual que é a origem toda daquele óleo que chegou aqui. E quando a gente vê uma área muito grande de litoral toda tomada por petróleo, por óleo cru, isso não tem como a gente falar que não causa um impacto na, nas espécies, né, nos ecossistemas. Isso aí está impactando de uma forma muito severa, muito profunda. É inegável. Então, a gente está associando com poluição também. Poluição desses ambientes, né? Tanto os ambientes oceânicos e ambientes litorâneos também. Então, atualmente sabe-se, né, que de mais de 450 praias do litoral nordestino foram atingidas, além das praias do Sudeste, né, Rio de Janeiro até São Paulo. E diversas praias, né, sofreram de forma diferente. Esse óleo chegou uma quantidade maior em algumas regiões. Quer dizer, algo foi feito para evitar que esse material chegasse de fato até a costa, né? Só que muito material chegou. Então, tem uma reportagem assim muito legal que eu sugiro para vocês darem uma olhada depois. Peguem o PDF e acessem essa reportagem da BBC sobre técnicas voltadas para biorremediação e fitorremediação em cima desse desastre ambiental. Então a gente vai falar um pouquinho a partir de agora, né, sobre esses dois termos, biorremediação e fitorremediação, que é basicamente utilizar de seres vivos, organismos, podem ser plantas, algas, micro-organismos, fungos, bactérias e partes de organismos, por exemplo, raízes, fibras e diversos componentes de origem vegetal, para a recuperação de áreas degradadas. Tá? E isso tudo entra na biorremediação. Tá? A fitorremediação é quando a gente está falando exclusivamente de plantas. Remediação mediada por plantas. Tá? Então, por exemplo, tem estudos sendo realizados na UFBA sobre micro-organismos decompositores de petróleo. Né? Então, algumas microalgas
que utilizam-se do carbono, cadeias cíclicas associadas à matéria do carbono, utilizam esse tipo de carbono como fonte de energia. Então, quebram essas ligações, essas moléculas, e utilizam esses resíduos, esses nutrientes. Tá? Então, quando se faz isso, permite que o petróleo comece a ser degradado naturalmente. Né? Diversas dessas algas, bactérias, existem já na natureza. Tá? É um processo que já ocorre naturalmente, só que em uma velocidade muito baixa. Então, o que alguns pesquisadores têm feito é fazer a criação desses organismos em laboratório, né, e testar isso em campo, ou através de bioreatores. Né. Além disso, outra técnica assim, bastante comum é a engenharia genética a partir de enzimas de animais, artrópodes ou alguns micro-organismos que têm a capacidade de degradar essas moléculas. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar de resistência de praga agrícola, né? Que algumas espécies de artrópodes, algumas pragas agrícolas ganham resistência a pesticida ao longo do tempo. Então, determinado pesticida ele acaba não fazendo mais efeito sobre essa praga depois que ela é submetida a esse produto assim várias e várias vezes. Por quê? Porque ela desenvolve uma rota bioquímica que permite o desenvolvimento de enzimas que degradam esses pesticidas. Né? Então, tem uma seleção artificial e esses organismos passam a ser resistentes. Tá? O que se faz? Pega-se o material genético associado ao desenvolvimento dessa enzima, ou desse aminoácido, ou dessa proteína, e insere-se em bactérias ou fungos. Então, uma bactéria, um fungo em laboratório passa a produzir artificialmente essas enzimas. Então, produz essas enzimas em laboratório para depois serem utilizadas aqui, ó. Nesses casos específicos, podem ser associados a um derramamento de petróleo, a contaminantes do solo, contaminantes da água. Tá? Tudo isso está aqui dentro de biorremediação. Ok? Então, biorremediação é a utilização de seres vivos, de micro-organismos, para fazer a restauração e recuperação ambiental de ecossistemas degradados. Em geral, é isso. Tá? Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, parem e perguntem, tá? Podem interromper a qualquer momento. Beleza, então a gente está falando de ecossistemas que estão sendo degradados, né, ou que foram degradados por diversos motivos. Né? Pode ser a poluição, como eu trouxe aqui para vocês, né? Pode ser desmatamento, perda de vegetação nativa. Então, especificamente aqui, ó, nesse caso, vamos pensar. Uma bacia hidrográfica que está degradada em comparação com uma bacia hidrográfica que tem a vegetação ripária preservada. O que vocês acham que vai acontecer? Qual que é a diferença entre esses dois ambientes aqui? Entre essas duas bacias? Mais especificamente com os corpos d'água. Onde vai ter mais nutriente na água e onde vai ter menos?
Alguém chuta? Qual dessas duas bacias está mais degradada? Aquela que foi desmatada ou aquela que tem a vegetação remanescente ainda? Que foi? Ok. Então, onde vocês acham que a gente vai encontrar uma maior quantidade de nutrientes na água? Ok. Por que que vocês acham isso, então? Por que que a bacia hidrográfica com vegetação teria mais nutrientes? Então, para surpresa, acho que de muitos, é exatamente o contrário que ocorre, tá? Por quê? Ó, a bacia com vegetação, aqui, ó, essa pontilhadinha. Ó a quantidade, por exemplo, de cálcio na água, a quantidade de potássio, a quantidade de nitratos. Aqui a setinha indica o momento que houve a degradação ambiental, tá? As duas bacias estavam semelhantes, né? E aqui uma delas foi desmatada, que é essa linha contínua. Olha o que acontece com a quantidade de cálcio, por exemplo, depois de um tempo, na água. A quantidade de potássio e a quantidade de nitratos. Por que que a bacia degradada tem uma quantidade muito grande de nutrientes, enquanto que a bacia conservada, né, protegida, a quantidade de nutrientes é relativamente constante, né? Tem uma flutuação, mas é relativamente constante e menor. O que explica isso? E qual que é o problema ambiental associado? O que acontece quando tem excesso de fósforo ou nitrogênio na água? Que a gente já viu. Isso. Então, as bacias sem vegetação são bacias eutrofizadas. Então, em todas elas ocorre o processo de eutrofização, que é o aumento da quantidade de nutrientes na água, né, que permite um aumento na quantidade de algas, quantidade de micro-organismos, e isso vai diminuir bruscamente a quantidade de oxigênio, que pode levar à mortandade de peixes, né? Então, o que acontece? Vamos lá. O solo dessa área sem vegetação, ele fica desprotegido, né? O que acontece quando cai uma chuva forte? Quando cai uma chuva, todos os nutrientes, areia, sedimento vai ser carregado para dentro dos rios, do leito do rio, né? Então, o solo vai ficando pobre, vai ficando lixiviado,
processo de lixiviação que ocorre aqui, ó. Enquanto que nessa área protegida, né, as raízes das plantas mantêm a integridade do solo. Então, qual que é o problema? Nas bacias sem vegetação, a quantidade de nutriente aumenta. E o que acontece com o solo dessa região aqui? Os nutrientes do solo. Estão sendo lixiviados, estão diminuindo. Então, o nutriente do solo, dessas bacias degradadas, os solos são muito pobres, né? São aquelas áreas que parecem tão cheias de vossorocas, né? O solo não está coeso, o solo está degradado. Qualquer chuva, o material corre todo para dentro do rio e causa assoreamento e lixiviação. Tá? Então, áreas degradadas, o solo é pobre e as águas têm excesso de nutriente. Tá? Então, uma recuperação, uma ação de restauração ambiental passa principalmente por restaurar a vegetação original, né? Restaurar a vegetação desse ambiente aqui e retirar excesso de nutriente da água. Tá? É o que a gente chama de fluxo de nutrientes solo-água. É uma paisagem típica, ó, desses locais onde o solo tá degradado. Qualquer chuva, o que acontece? Ó, vem parar aqui. Tá? Então, esse fluxo solo-água está associado com a degradação de ecossistemas terrestres, porque leva a perda de nutrientes, empobrecimento do substrato. A reposição de nutrientes e da biomassa tem que ser feita artificialmente, através de fertilizantes, né, que a gente já viu, NPK. Quanto mais se usa NPK, aumenta ainda mais as zonas mortas, que a gente já falou também lá nas primeiras aulas. Ó, então, caso esses termos que eu estou comentando com vocês sejam termos estranhos, vocês precisam voltar lá nas primeiras aulas e rever o conteúdo. Tá? Eutrofização, lixiviação, zona morta, tudo isso a gente falou na aula de ciclagem de nutrientes. Tá? Se isso não está claro para vocês, voltem nas aulas anteriores. Certo? Então, em decorrência disso, o solo perde a sua funcionalidade. Né? Tem um desequilíbrio, perde seu equilíbrio ecológico nesses ecossistemas. Então, são necessários cerca de 500 anos para recomposição de uma biomassa de solo com cerca de 2,5 cm de espessura. Por processos naturais, tá? Então, a consequência no ambiente terrestre a gente viu, né? Degradação dos solos, perda de fertilidade, lixiviação, restauração artificial de fertilizantes. E no ambiente aquático, a consequência é contrária, porque tem o aumento da carga de nitrogênio e fosfatos, certo? Que leva à produção de uma biomassa em grande quantidade, aumento da DBO, que é a demanda biológica por oxigênio, né? Então, por que esses ambientes, né, essas lagoas, elas são tão verdes, tão escuras? Porque elas têm muitas algas.
Tá? Elas fazem a fotossíntese, consomem oxigênio, tá? Aumenta a demanda biológica, elas vão ser decompostas, degradadas, e isso acaba consumindo ainda mais o oxigênio disponível na água. Tá? Então aumenta também o nível de metano. Ok, então como que a gente faz a restauração e a recuperação desses dois ecossistemas que então estão interligados, ecossistema terrestre e ecossistema aquático? Mediante essa problemática que eu coloquei para vocês, quais seriam as formas de manejo que vocês pensam para a restauração? O que é necessário fazer? Ou que vocês imaginam que seria eficiente? Alguma ideia? Bom, para minimizar esse problema do fluxo de nutrientes, atualmente já tem uma técnica conhecida como fitorremediação, tá? Que é o uso de macrófitas para retenção de matéria física particulada na água. Então, o que se faz, inclusive, em áreas de tratamento de água, de esgoto? Essas plantas aquáticas, aqui ó, chamadas de macrófitas, macrófita é um termo assim, bem genérico para plantas que crescem em ambiente aquático. Tá? Não são algas, são angiospermas. Tá? São plantas, só que elas são adaptadas ao ambiente aquático. Tá? Faz-se o cultivo, né? Essas plantas podem ocorrer naturalmente já nesses ambientes, caso contrário, elas podem ser cultivadas aqui. Então, quando elas estão se desenvolvendo, estão crescendo, elas estão absorvendo o nutriente da água, pelas raízes, né? Então, as raízes estão aqui absorvendo nutriente, então estão tirando o nutriente da água e estão incorporando isso no crescimento, na fixação de carbono, certo? Além disso, essas raízes formam como se fossem peneiras. Então, tem muito material particulado que para e fica preso nas raízes também dessas plantas. Então, ela cria-se elas em quantidade e depois elas são retiradas desse ambiente e levadas para o ambiente terrestre. Então, elas podem ser, inclusive, utilizadas como fertilizantes para esses ambientes terrestres. Então, a gente está tirando o excesso de nutrientes, inclusive alguns contaminantes, do ambiente aquático e levando eles para o ambiente terrestre. Então, representa uma forma relativamente eficiente e barata para tratamento de água e esgoto doméstico. E chega a reduzir de 70% a 80% a demanda biológica por oxigênio. Então, deixa esses lagos e lagoas mais oxigenados também, permite a sobrevivência de diversos outros organismos. Esse aqui é um exemplo de fitorremediação. Tá? Ok, gente? E é claro, isso pode ser utilizado para aumentar a fertilidade do ambiente terrestre que foi degradado, e também o ambiente terrestre tem que ser
reflorestado, tem que ser restaurado, a vegetação tem que ser restaurada para impedir ou para diminuir esse fluxo de nutrientes que está vindo com a chuva. Caso contrário, o problema não é resolvido. Né? Então, a atuação na ciclagem de nutrientes, a gente está retomando aquela aula anterior, tá? Que a gente fala de como que os elementos circulam nos ecossistemas. Então, mais importante do que a gente saber quais são esses nutrientes, a gente entender isso daqui, esse padrão de circulação, que eles são transportados entre ecossistemas, regenerados e retornam aos ecossistemas distintos, inclusive de forma diferente. Então, para que um ecossistema permaneça produtivo e funcional por um longo tempo, o fator-chave é que esses nutrientes estejam sendo ciclados constantemente aqui. Tá? Porque o aporte de novos nutrientes ele é muito baixo. O novo aporte, a partir da degradação da rocha-mãe, é em torno de 10% apenas dos nutrientes necessários. Os outros 90% dos nutrientes de um ecossistema eles são ciclados aqui dentro. Tá? Caso esses nutrientes saiam desse sistema, está indo de um ecossistema para o outro. Isso daqui tem que estar sendo reposto constantemente. Ok, então quando a gente vai falar agora de tecnologias, é um tema assim, muito amplo, então a gente tenta restringir a algumas tecnologias mais pontuais. Tá? Hoje a gente vai falar especificamente sobre questões associadas à biorremediação, especificamente. A gente já deu exemplo lá de bactérias e microalgas associados à degradação de petróleo. Né? Então vamos entender um pouco mais como que funciona essa ideia da restauração de serviços e ecossistemas em geral. Aqui eu trago a definição assim, um pouco mais formal do que é biorremediação, apesar de a gente já ter definido e conceituado lá atrás, mas assim, no papel, é utilizar processos biológicos para degradar, transformar e remover contaminantes de um ecossistema. Tá? Pode ser um ecossistema aquático ou um ecossistema terrestre. Então, a biorremediação está associada com a retirada, degradação, transformação de contaminantes. Tá? Elementos, substâncias que estão em excesso, né, ou que não são naturais desse tipo de ecossistema. Ela ocorre naturalmente. Todo ecossistema que foi poluído, ele tem uma taxa natural de recuperação. Acho que a gente pode colocar dessa forma. Né? Então, tem uma taxa natural de que os próprios micro-organismos e seres vivos desse ambiente fazem a degradação dessas moléculas e recuperação normal, natural. Só que a velocidade é muito baixa. Certo? Então, o que a biorremediação faz é, geralmente, acelerar esse processo. Beleza? Então, aí a gente tem a biorremediação in situ e ex situ. Ou seja, aquela que ocorre no local que foi afetado. In situ é no local, in loco, naquele ecossistema pontualmente. Tá? E aí tem algumas técnicas, assim,
mais conhecidas, elas variam muito, né, de ambiente para ambiente e de ecossistema para ecossistema, tá? Então, aquilo que eu falo de bioestimulação aqui é muito amplo. A bioestimulação ela pode ocorrer de forma muito diferente em amplos locais, em locais diversos, e utilizar micro-organismos diferentes também, tá? Ah, a Laila trabalhou na iniciação com o uso de microalgas como biorremediador da vinhaça de cacau. Olha. E o que se fazia nesse projeto, Laila? Que tipo de micro-organismo, ou qual a forma de atuação desses micro-organismos? Degradavam qual substância da vinhaça? E era uma técnica usada in situ? Era no local ou coletava esse material e levava para o laboratório para fazer análise? Ou um pouco das duas? Testava tanto em campo como em laboratório? Professor, é que o meu vizinho aqui tá com. Dá para ouvir aí o som, né? Aham. Então, é porque eu sou de Ilhéus. Então, aqui hoje é festa da cidade e tal. Aí tá todo mundo em suas casas, estão em casa. E aí o vizinho tá com som Entendi. alto. Enfim, a iniciação científica era assim: o orientador fez uma parceria com um rapaz de uma empresa que fazia licor de cacau, de mel de cacau e tudo mais. E aí a vinhaça do produto final, o que restava, que era a vinhaça, ele entregou para a gente ver que a gente podia assim, fazer a biorremediação com a microalga. Acabou que não deu certo, né, por causa do Covid e tudo mais, e a gente teve que trocar o nosso projeto. Mas a gente começou com o experimento, a gente misturou a vinhaça com água destilada, né, com porcentagens de 10, 20, 5, 10, 20, 40 e 70. Aí a gente descobriu que a microalga só consegue se reproduzir, consegue sobreviver até na de 20%. 20% da concentração da vinhaça. Mas aí não deu como a gente dar continuidade ao trabalho por causa do Covid. Não deu como ir para o laboratório e continuar e tudo mais. Entendi. Interessante. Mas então a ideia era testar mesmo, né, como que essas microalgas podiam atuar na biorremediação, né, diminuir talvez a contaminação causada pela vinhaça do cacau, né, Isso. que é um subproduto do processo. Muito legal. Então, nessa ideia, por ser uma fase experimental, provavelmente vocês iam utilizar a técnica in situ, né, que seria essa daqui, utilizando provavelmente um bioreator, né, em laboratório, ou algo similar a isso. A partir do momento que esse processo estivesse bem estabelecido, seria possível que isso fosse aplicado em campo, né? E aí seria uma biorremediação in situ, né? Levar essas microalgas, esses micro-organismos, para tanques de filtragem, tanques de descanso, fazer as diluições corretas, né, como vocês comentaram, e aplicar esse material para essa água poder ser reutilizada, né? Então, pode ser um processo de bioestimulação, que é a adição de nutrientes ou sais minerais para os organismos do ambiente contaminados poderem se reproduzir e aumentar a eficiência. A bioaumentação, que é justamente adicionar os micro-organismos, tá, nessas situações. E, geralmente, esses processos estão associados, né,
Porque joga-se ou aumenta a quantidade de micro-organismos nesse ambiente, aumenta ou faz um balanço nutricional dessa substância que vai ser degradada, e a ventilação, a bioventilação, que é para justamente ter uma movimentação, né, dessa uma aeração, uma estimulação mecânica desses organismos, tá? Então, são diversas fases, diversos processos que podem ser aplicados in situ, por exemplo. Ok? Então, aqui apresento para vocês esses nomes, talvez um pouco diferentes. Eu não sei se todo mundo já tinha tido acesso. Okay? Então, dentre essas técnicas, a gente fala bioventilação, o land farming, que seria a aplicação de resíduos na superfície do solo, para degradação microbiana. Então, aplica esses resíduos como se fossem fertilizantes. Bioestimulação, bioaumentação e atenuação natural. Excito, a gente fala principalmente da compostagem e bioreatores. Tá? Então, na compostagem, o solo contaminado é levado para um local de tratamento, vai ser empilhado e tratado em diversas fases. Né? Então, vai ter um tratamento físico, com regulação de temperatura, de umidade, um tratamento químico e, inclusive, um tratamento biológico, né, que seria por micro-organismos e, inclusive, até macro-organismos, né, anelídeos, artrópodes em geral. Então, a compostagem pode ser um exemplo de biorremediação in situ. Certo? Dúvidas? Vocês estão acompanhando? Pessoal, eu não estou dando assim, entrando em detalhes sobre essas diversos tipos de tecnologias e exemplos, porque vocês vão acabar vendo isso um pouquinho mais para frente com o Igor também. Então, a ideia hoje é eu apresentar para vocês essas possibilidades, essas questões, esses termos, tá? E trazer alguns exemplos da realidade. Beleza? Então, a aplicação da biorremediação, os casos assim, mais comuns atualmente, se dão a partir de poluição por agrotóxicos, derramamentos de petróleo e metais pesados, principalmente em áreas de garimpo, aqui, tá? Quando a gente tem metal pesado, mineração e garimpo tem esse tipo de tratamento. Petróleo em plataformas de exploração e quando tem os acidentes, derramamentos, né? E agrotóxicos, né? Em áreas de cultivo. Então, o foco desses exemplos de biorremediação, eles se dão em alguns tipos de substâncias específicas, tá? Então, por exemplo, degradação de anéis aromáticos, que são associados a hidrocarbonetos do petróleo, que são substâncias muito difíceis de serem degradadas e eliminadas do ambiente. Então, são poucas bactérias, poucos organismos que conseguem quebrar essas cadeias aromáticas. Então, para quem lembra, né, as ligações do carbono, quando a gente fala de cadeia aromática, a gente está falando dessas ligações aqui. Elas são muito estáveis, elas são muito difíceis de serem quebradas. Tá? Exige-se muita energia, então tem que ter uma energia, esses organismos têm que utilizar a energia para quebrar essas cadeias e poderem, por fim, utilizar esses compostos
como fonte de nutriente. Certo? Então, nesse caso, esses organismos aqui são utilizados para casos de contaminação de por combustíveis e diversos tipos de resíduos industriais. Algumas outras bactérias e fungos atuam na degradação do cádmio. Para quem não está lembrado, sim, o cádmio está associado com baterias. É um elemento importante para as baterias de lítio e cádmio. Bactérias para degradação de cobre. Então, associado também com lixo eletrônico. Derivados de petróleo em geral. Então, também tem bactérias parecidas, né? A gente até vê o grupo das Pseudomonas atuando aqui em diversos grupos diferentes, em diversos tipos de resíduos diferentes. Pseudomonas aqui. Fungo Penicillium e a Coringamela também. E atuando também na quebra do enxofre. O enxofre ele ocorre naturalmente em fontes sulfurosas. Então, essas bactérias aqui, tiobacilos, elas são encontradas em emanações vulcânicas superficiais e também em emanações de enxofre oceânicas, do fundo oceânico. E tem alguns vermes, alguns poliquetos, que fazem associação com essas bactérias, né? E vivem associados a essas emanações sulfurosas do fundo oceânico. Então, é bem interessante que são ambientes de temperatura elevada, uma quantidade muito grande de enxofre diluído na água, e esses organismos conseguem sobreviver por conta da presença dessas bactérias. Então, utilizam essas bactérias para degradar o enxofre e utilizar isso como fonte de nutriente e fonte de energia. Então, aí a gente consegue reconhecer o potencial biotecnológico desses micro-organismos. Então, eles ocorrem naturalmente em diversos tipos de ambientes. E nesses ambientes chamados extremófilos, é onde a gente consegue encontrar grande parte desses organismos ou micro-organismos com capacidade de degradação de substâncias e moléculas que normalmente são tidas como contaminantes. E aí são chamados organismos extremofílicos, porque eles sobrevivem a condições muito diferentes de temperatura, pressão, acidez, pH, salinidade. Okay. Beleza? Ok, gente, então, para a gente fechar a aula, tá? Hoje a aula é realmente um pouquinho mais curta, mas é porque eu queria deixar assim, um tempo livre para vocês, e sabendo que é uma semana também de feriados, né? Todo mundo vai estar em casa, quarta e quinta, a proposição de uma atividade, tá? Essa atividade não é uma atividade obrigatória, porque como atividade obrigatória vocês já têm até agora, né? A prova, o estudo dirigido e o seminário para fazer. Essa atividade aqui é uma sugestão
Então, é uma atividade optativa. Quem não fizer não perde nota, mas quem fizer, quem ver esses documentários e me entregar esse script aqui de questionário, vai ter um extra, um ganho extra de nota, tá? Dentro do somado à nota do estudo dirigido. Beleza? Então, a minha sugestão para essa semana é para vocês acompanharem, para vocês verem esses dois documentários. Rompendo Barreiras, tá? Nosso Planeta, Netflix, e o Seaspiracy, também é do Netflix, tá? Recomendo assim, fortemente que vocês assistam esses dois documentários. Um ponto assim que vale a pena o lembrete, o Seaspiracy, ele é um pouco sensacionalista, tá? Então ele exacerba um pouco mais assim alguns fatos, certo? Ele é um pouco mais negativo na forma com que ele apresenta essas questões, tá? Então assistam ele com certo criticismo, tá? Depois a gente pode até fazer uma discussãozinha sobre ele, tá? Mas o Rompendo Barreiras, ele é muito bom. Professor, Oi. você vai abrir algum local para a gente enviar, alguma coisa assim? Esse daqui vocês podem me enviar por e-mail. Tá bom. Tá? Também podem fazer em duplos, não tem problema. Certo? E eu não vou colocar prazo, vocês podem me entregar até o final do quadrimestre. Antes do seminário. Tá bom? Porque para eu poder fechar a nota. A gente fechar a nota dos estudos dirigidos. Então, até a última semana de aula. Eu vou colocar no Siga também, acho que fica mais fácil. Eu abro uma atividade no Siga para vocês lembrarem do prazo, tá bom? Então, melhor do que vocês me mandarem por e-mail. Aí eu tenho um controle um pouco maior, certo? Então, é uma atividade optativa. Então, mesmo que vocês não me entreguem com o questionário para questão de nota, para crescimento pessoal de vocês, tá? Como sugestão, eu indico que vocês assistam esses dois documentários, beleza? Então, eles estão muito relacionados com o que a gente está vendo aqui no componente. Então, todo mundo aí para ver um filminho no final de semana, né? O Netflix. Então, fica de sugestão de documentário para vocês, tá bom? Pessoal, alguma dúvida sobre trabalho, sobre estudo dirigido, prova, seminário, sobre alguma das atividades que eu passei para vocês? Beleza, gente. Então, a semana que vem, o professor Igor vai iniciar a parte do componente com vocês, tá? Eu volto na última aula para gente ver os seminários juntos, certo? Então é isso. Só vou adicionar a atividade. Então, Bia, o estudo dirigido e o seminário já foram adicionados hoje, tá?
o que eu vou colocar é a prova. É isso, é a prova que eu tava falando. Isso. Até amanhã. Até amanhã eu preciso fechar alguns detalhes dela, mas até amanhã eu coloco. Tá bom? Tá bom. Então tá, gente, eu vou finalizar a gravação. Se vocês quiserem utilizar aqui o espaço